Olá, vamos então continuar o nosso estudo sobre a oração de Jesus, aprendendo com o Mestre. Vamos aprender com o Mestre sobre como é que ele orava. Vamos estudar uma oração de Jesus em João 17, e um versículo que eu quero bater um papo com você sobre ele, que vale muito a pena. Vamos à tela. Bom, aqui na tela nós vamos ver como é que Jesus orava. E esse texto aqui, falamos sobre esse texto no vídeo passado, não é? Que esse é um texto que a oração de Jesus inspirava os discípulos. Se você não viu esse vídeo, veja o vídeo. E a única coisa que eles pediram foi: Senhor, ensina-nos a orar. Bom, esse versículo eu até coloquei aqui, mudou meu entendimento sobre Jesus. Porque Jesus, ele é muito lindo ver Jesus como filho de Deus. A postura dele, porque ele, sendo Deus, a Bíblia diz, se esvaziou da sua condição de Deus e veio aqui na terra, não é? E ele, aqui na terra, irmãos, ele estava completamente dependente do Pai. Presta atenção nisso, porque muitas vezes nós achamos que Jesus era um super-homem, não é? Jesus era um super-homem, ele fazia isso, ele fazia aquilo, muito pelo contrário. Se Jesus fosse um super-homem, eu acho que eu não serviria a Cristo, porque Jesus, ele não venceu Satanás sendo Deus, ele venceu Satanás sendo homem. Como assim? Eu não estou entendendo, vou te explicar. Jesus venceu Satanás, ele teve fome, não é? Jesus venceu Satanás sofrendo as dores que nós sofrêssemos, as tentações que nós sofrêssemos. E a tentativa do inimigo era justamente o contrário, fazer com que ele lutasse com ele sendo Deus. E se Jesus lutasse com o inimigo sendo Deus, ele sendo 100% homem, 100% Deus aqui na terra, o evangelho não seria pregado. Porque o desafio era Jesus descer aqui na terra e, como humano, como filho, como eu e você, ele derrotar Satanás. Onde ele pôde falar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus vencesse como Deus, seria muito fácil. Então, Deus, o Senhor aqui, o Senhor vence qualquer um, então eu não consigo vencer. Então nós, em Cristo, nós podemos vencer. E o mais lindo é isso. Nós não servimos a Jesus, não estava aqui como um homem de ferro, Jesus não estava aqui como Batman, Jesus não estava aqui como um super-herói da Marvel. Não. Jesus estava aqui como eu e você, capacitado pelo Espírito Santo. Tanto é que nesse versículo, veja comigo, nesse versículo em João 15:19, eu gosto muito desse versículo, porque aqui diz: disse-lhes Jesus, disse-lhes Jesus, pois em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu li esse versículo. Como é que Jesus não pode fazer nada? Que Jesus fraco é esse? Eu, novo convertido, li esse versículo e falei: o Filho de si mesmo nada pode fazer. E eu parei aqui. Falei assim: como é que é essa história que Jesus disse que ele não pode fazer nada? Mas aqui na continuidade eu vi: senão o que vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então aqui, nós vemos aqui a condição de Jesus de filho, a condição de Jesus de obediente, a condição de Jesus que ele fala assim: olha, eu não vim fazer nada de mim mesmo, eu só vim fazer o que o Pai me ordenou. Olha aqui o versículo 20, porque o Pai ama o Filho, mostra tudo o que ele mesmo faz. As maiores obras do que essas lhe mostrará, para vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Ou seja, a vida de Cristo foi justamente cumprir a vontade do Pai. Então, veja bem, nós muitas vezes nós perguntamos: eu tenho que orar. Mas nós vamos orar para quê? Nós vamos orar para cumprir a vontade do Pai. Você vai à igreja para quê? Eu vou à igreja para prestar o meu culto, para cumprir a vontade do Pai, me ajudar a cumprir a vontade do Pai. Eu vou jejuar para quê? Eu vou jejuar para me fortalecer, para quê? Para cumprir a vontade do Pai. Jesus, ele só queria cumprir a vontade do Pai. Se nós não temos essa consciência, irmãos, nós vamos viver um ritual.
Então eu tenho o ritual da oração, o ritual religioso da oração, o ritual religioso do jejum, o ritual religioso de ir no domingo à noite na igreja, onde eu peco a semana inteira e domingo à noite eu vou à igreja. O ritual religioso de eu acabar fazendo coisas apenas por um ritual religioso, onde a vontade do Pai, que é o importante, não tem motivação nenhuma. Então eu quero te encorajar, se é que Jesus é o teu mestre, nós temos que estudar o que Jesus fazia. E Jesus, o papel dele era só cumprir a vontade do Pai. Então a dica que eu quero te dar já no início desse vídeo é esse. Vai orar? Não ore por um ritual religioso, ore para fazer isso mesmo, a vontade do Pai. Vai jejuar? Jejue. Não jejue por um ritual religioso, jejue para quê? Para fazer a vontade do Pai. E assim, sempre. Você vai subir ao monte? Sobe ao monte para orar. Para quê? Para buscar a presença de Deus. Para quê? Para se fortalecer. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus é o maior objetivo nosso. Você precisa guardar isso, tá? Então agora eu quero com você, para a tela, orar junto com você a oração que Jesus nos ensinou, e a oração, não que Jesus nos ensinou, não é o Pai Nosso, perdão, é a oração de João 17. Eu quero que você imagine, tá? Eu vou para a tela, vou fazer toda a oração na tela, e eu quero que você imagine Jesus no monte, sozinho. Eu quero que você, se você possível, feche os seus olhos, imagine Jesus no monte, orando, sozinho, ele e o Pai, num lugar gramado, de repente perto de uma pedra, ele e Deus, sozinho, fazendo essa oração que eu vou te passar agora na tela. A oração sacerdotal de Jesus. Presta atenção, eu vou fazer essa oração tentando interpretar um pouco como eu penso que Jesus deve ter feito, como filho. Então eu quero que você imagine um Jesus, filho, conversando com o Pai. Tanto é que ele falou, Pai nosso que estás nos céus. Então a gente tem que nos relacionar como filho. Depois de assim falar, levantando os olhos ao céu, diz, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, Pai, a todos aqueles que lhe tens dado. Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu, Pai, te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, pois glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, Pai, que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra, viu, Pai? Agora, Pai, sabem que tudo quanto me deste provém de ti, Pai. Pai, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles, Pai, eles as receberam. E verdadeiramente, Pai, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pai, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado. Por quê, Pai? Porque são teus, viu? Pai, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, Pai, eu sou glorificado. Pai, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, Pai, guarda-os em teu nome, Pai. Guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Pai, assim como nós somos um. Pai, enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. Pai, eu os conservei, nenhum deles se escapou, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pai, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, viu, Pai? Pai, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo assim também, como eu também não sou do mundo.
Pai, eu não rogo que os tires do mundo. Ah, Pai, mas eu rogo que os guardes do maligno, Pai. Pai, eles não são do mundo assim como eu também não sou. Ah, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, também eu os enviarei ao mundo. Pai, e por eles eu me santifico. Pai, por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Pai, eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Pai, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória a mim, que a mim me deste, Pai, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam perfeitos na unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me tens dado. Ah, Pai, para que eles verem, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Ah, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, Pai. Conheceram que tu me enviastes, mas eu te conheço e conheceram que tu me enviastes. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, viu, Pai? E lhes farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste também, e também eu neles esteja. Glória a Deus. Você viu aí uma oração de Jesus emocionante, emocionante. Eu não sei você, mas essa oração, ela esconde tantos segredos, tantos segredos. Eu gostaria que você te dê uma lição de casa, se você me permite, que você pare o vídeo, que você abra a sua Bíblia e vá versículos a versículo, imaginando, tem coisas nessa oração assim, impressionantes, não é? Impressionantes. Deixa eu aproveitar e comentar algumas coisas, porque eu nem ia fazer isso, mas eu gosto muito dessa oração. Olha aqui na tela. Bom, algumas coisas muito importantes. Aqui, o relacionamento de pai e filho, no versículo 1, não é? Aqui, assim como lhe desse autoridade, ele fala da autoridade no versículo 2. No 3, fala da vida eterna. No 4, eu te glorifiquei na terra, falando da obra que Jesus fez na terra, ele testemunhando o que ele fez na terra para Deus. No 5, olha lá, dizendo que ele vai para junto dele. No 6, dizendo que ele manifestou o nome de Deus aos homens. Olha só que era dele, que os homens eram de Deus e Deus confiou na mão dele. E que ele guardou, fez cada um guardar a sua palavra. Muito lindo no versículo 6. No versículo 7, ele contando para Deus que todos os homens sabem que tudo vem de Deus. No versículo 8, dizendo que ele deu a palavra, que eles receberam e que verdadeiramente conheceram que Jesus saiu do Pai. Olha que interessante. E que ele foi enviado. O versículo 8 contando isso. No versículo 9 diz, olha, eu não estou olhando, eu intercedo pelas pessoas, não pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor tem me dado, porque eles são teus. Então, no versículo 9, a gente vê a oração intercessória de Jesus. Jesus, ele viveu aqui, olhe para cá um instante, Jesus viveu aqui 30 anos, se batizou, teve um ministério de 3 anos, depois ele morreu com 33 anos, ele ressuscitou ao terceiro dia, não é? E ressuscitou ao terceiro dia, e depois ele ficou 40 dias aqui na terra, depois ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E nós vemos o quê? Que aqui na terra ele ficou 33 anos e 40 dias, mais ou menos. Mas o que ele faz há 2000 e tantos anos atrás? Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E aqui na terra, em João 17, ele já está intercedendo. Isso é a coisa mais linda. Olha aqui esse comentário. No versículo 9, nós temos aqui a intercessão. Aqui, ó. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Aqui, ó.
dizendo, olha a intercessão aqui, ó, guarda-os no teu nome. Lindo, Jesus intercedendo para que o Senhor guarda-os no nome dele. No 12, enquanto eu estava com eles, eu guardei no teu nome. Ou seja, Jesus falou assim, Pai, eu cumpri meu papel. Eu guardei eles. Guarda eles agora que eu não vou estar mais. No versículo 13, dizendo que agora ele está indo para junto dele. No 14, que ele deu a palavra, mais uma vez falando da missão, dizendo que o mundo não gostou dele, não é? No 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ou seja, Jesus respeitando a vida de cada um, o tempo de cada um, mas dizendo, intercedendo aqui, pedindo para que o Pai o guardasse. Mais uma oração intercessória. Eles não são do mundo, como também não sou. Aqui fala da pátria, não é? A nossa pátria é celeste, celestial. E Jesus falando, ó, nós não somos do mundo, estamos aqui, mas nós não somos daqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui tem um dos versículos mais importantes, o 19. O 19, ele é emocionante, irmãos. Porque assim, ó, e por eles eu me santifico. Por eles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados na verdade. O versículo 19, olhe para cá. O versículo 19 diz assim, olha, eu sofri tentação, eu passei por todas as tentações e eu me santifiquei por causa deles. Eu tive vontade de pecar, mas não pequei por causa deles. Eu sofri tentação, mas eu não caí em tentação por causa deles. Ou seja, Jesus falando que o amor que ele teve por nós foi maior do que a tentação. E que hoje, o amor que nós temos por Cristo tem que ser maior do que a nossa tentação. Porque todos nós passamos por tentação. Jesus até passou. Então ele disse, olha, eu me santifico, por eles eu me santifico. E isso merece uma troca nossa. Por Cristo eu me santifico. Eu me santifico não para ser um bonzinho na terra, não para ser um santarrão na terra. Eu me santifico pelo amor que eu tenho por Cristo. Porque se você quiser se santificar apenas para ser um santarrão na terra, a hora que você não estiver bem, você acaba pecando. Mas quando você reconhece o que Cristo fez, ele diz, em versículo 19, e por eles eu me santifico. Ou seja, por causa de mim e de você, Jesus passou por tentação e não caiu em tentação, porque o amor dele era maior. Então aqui o versículo 19, ele diz o motivo que ele não caiu em tentação. Qual é? O amor que ele tem por mim e por você. E finalizando, aqui no versículo 20, eu rogo não somente por esses, mas também por aqueles pela tua palavra que hão de crer em mim. Aqui está falando de mim, está falando de você. Não está falando que aqueles lá do Brasil, aqueles lá da Espanha, aqueles lá, põe o nome da sua cidade, aqueles que um dia hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que exista aqui essa unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. É demais, demais. Versículos tremendos, eu neles, tu em mim, no 24, desejo que onde eu estou, aqui, ó, outra intercessão, onde eu estou estejam também com eles comigo, outra intercessão, para quê? Para verem a minha glória. É como se o Senhor falasse assim, Jesus, eles viram aqui, Deus, eles viram aqui eu apanhando, eles viram aqui tanta coisa que eu passei, leva eles para junto de mim para eles verem também a coisa boa, verem a minha glória. É demais, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e eu fiz todos conhecer o seu nome. Enfim, tremendo. Pois é. E é sobre isso, então, que nós encerramos essa aula de hoje. É muito interessante que você possa rever essa aula, porque nós aprendemos nesse segundo vídeo falando sobre como é que era a oração na vida de Jesus, o nosso grande mestre. Deus te abençoe. Até a próxima aula.